Vamos para a palavra de Deus. Nós estamos falando já a sétima mensagem sobre os propósitos da igreja. E ali está a parte 8, mas eu confesso que eu só achei 7, tá? Então pode ser que seja a sétima, pode ser que seja, para mim é a sétima, tá? E eu quero falar hoje sobre os elementos principais da igreja. A gente começou a falar sobre isso na semana passada, e eu quero continuar falando sobre esses pilares, esses elementos principais, essenciais da nossa caminhada cristã. Nós falamos sobre muita coisa que não é o mais importante, mas tem coisas que são fundamentais, tem coisas que nós não podemos abrir mão, tem coisa que nós não podemos deixar para trás. E é sobre esses elementos principais da igreja que eu quero falar nessa manhã. Vamos para o texto de Atos, é o nosso texto-chave, capítulo 2, do versículo 42, a gente vai fazer a leitura até o versículo 47. A igreja naquele período, ela perseveravam, ou as pessoas perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses são os quatro pilares, os 4 elementos principais, e é nesses 4 elementos que a gente vai pensar nessa manhã. Nós vamos pensar com respeito à nossa vida, à nossa realidade, o nosso dia a dia como cristão. Eles perseveravam. Uma outra tradução diz, eles se dedicavam. Era com constância, eles faziam isso com muita continuidade, com muita persistência. Ensino, eles eram abertos ao ensino, a aprender, comunhão, partir do pão e orações. Esses 4 elementos, essas 4 ações que a igreja, no seu início, no seu primórdio tinha, fizeram com que eles revolucionassem o mundo e de alguma maneira o evangelho chegasse até nós. Não tinha uma questão física, não era prioridade a estrutura, era prioridade esses elementos. Aprender era prioridade, ter a comunhão com as pessoas certas era prioridade, partir o pão era prioridade, oração era prioridade. Essas eram as prioridades da igreja. Consequentemente, versículo 43, diz que em cada alma havia temor. E aí, gente, olha só, porque eles se dedicavam a aprender, se dedicavam a uma comunhão correta, a partir o pão e a orar, muitos prodígios e sinais eram feitos através dos apóstolos. Por que será que a gente não vive ou não percebe ou não consegue identificar tantos prodígios, tantos sinais, tantos milagres? Porque a gente não tem valorizado, não tem priorizado, não tem se dedicado, a esses elementos que são os principais, que são os essenciais. 44. Todos os que creram estavam juntos, havia uma unidade, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, de novo, gente, leve um princípio para a vida. Você nunca vai ser bom naquilo que você não é contínuo. Você nunca vai ser bom naquilo que você não é persistente, naquilo que você não persevera. Uma vez eu vi uma frase, eu acho que ela é assim, que a excelência não é um ato, é um hábito. É assim a frase? Acho que é uma coisa assim, né? A excelência não é um ato, é um hábito. De tanto eu fazer, eu vou ficando excelente.
Nós nunca vamos ser bons se nós não formos contínuos em alguma coisa. Eu só vou ser bom em algo se eu for contínuo, se eu for persistente, permanente naquilo. A igreja, eles foram se desenvolvendo espiritualmente. Deus foi fazendo grandes coisas na vida deles, porque eles eram contínuos e perseveravam diariamente. Perseveravam diariamente, unânimes no templo. De novo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Observe bem, o povo simpatizava com a igreja. Hoje, a igreja está tão fora, está tão distante desses elementos principais, que muitas pessoas, elas não simpatizam com a igreja de Cristo. Claro que existem pessoas, não vou entrar no mérito, que têm influências malignas, que invocam o mal, que essas pessoas, óbvio, que luz e trevas, elas não ocupam o mesmo espaço. Então vão se levantar contra a igreja. Mas tem pessoas que não são envolvidas com o maligno, mas a igreja não tem a simpatia dessas pessoas. Por quê? Porque algumas coisas estão erradas, algumas coisas estão ficando de lado. Então, esses 4 elementos, o ensino, o partir do pão, a comunhão e as orações, eles geraram muitos resultados, muitos bons resultados na igreja. E o primeiro ponto é o ensino, que nós falamos também no domingo passado, sobre a importância de aprender, a importância de ouvir a palavra, de ler a palavra, de crer na palavra, porque ela é poder para nós. A palavra, ela vai exercer na nossa vida aquilo que nós cremos da parte dela. Gente, tudo aquilo que a gente crê se materializa, o bem e o mal. Tudo o que a gente crê se materializa. Se você acredita que vai dar certo, você está certo. Se você acredita que não vai dar certo, você também está certo. Porque a nossa vida é resultado daquilo que a gente crê, daquilo que a gente confia, daquilo que a gente tem como convicção para nós. Então, como que eu vou ter convicção das coisas de Deus, das promessas de Deus, se eu não tenho esse contato, se eu não dou essa abertura para a palavra de Deus? De forma geral falando assim, meio generalizando, as pessoas têm preguiça de aprender. As pessoas têm preguiça de aprender. Mas querem mudança. E os resultados que a gente quer, eles estão muitas vezes escondidos atrás de algo que a gente se recusa a aprender. Eu me recuso a aprender algo novo. Você está dizendo não a uma melhora na sua vida. E não importa a área. Mas trazendo aqui para a palavra de Deus e para as promessas de Deus, o ensino, ele é fundamental. Ninguém vai além daquilo que sabe. Na verdade, a gente fica aquém do que sabe, porque nem tudo que a gente sabe a gente pratica. Concordam comigo? Nem tudo que a gente sabe a gente pratica. Então, jamais a gente vai além daquilo que sabe, porque nem o que sabe a gente aplica tudo. E quanta coisa a gente não sabe. Jesus disse lá em Mateus 22 e 29, errais por não conhecer as Escrituras. Então, a falta de conhecimento leva a gente a cometer muitos erros na vida espiritual e também na vida, nos nossos relacionamentos, nossa vida social,
também na nossa vida material. A falta de conhecimento nos leva a cometer muitos erros. Então não há como crescer espiritualmente sem esses pilares. Sem esses pilares. Não há como a gente crescer espiritualmente se eu fujo do ensino. Se eu não quero aprender. Então, nós realmente somos, eu creio muito na justiça, gente. Creio muito na justiça de Deus. Eu creio que o mundo, ele é regido pela seguinte lei: aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que eu planto, eu colho. E se eu estou colhendo algo que eu não plantei, aquilo na verdade não é uma colheita, é apenas um preparo, faz parte de um propósito de Deus para elevar a minha vida e para me levar a lugares maiores e melhores. Amém? Me fiz entender, gente, sim ou não? Você que está em casa aí também, entendeu? Eu não acredito que algo aconteça na minha vida que não seja colheita ou um preparo para que o propósito de Deus se cumpra. Jesus seria Jesus, teria o nome que é sobre todo nome, se ele não tivesse obedecido ao chamado, ao ministério que ele recebeu de Deus? Não. Davi seria Davi se não tivesse Golias na vida dele? Não. Então, muitas vezes um gigante é para nos preparar, ou para nos fazer subir de nível. Quem sabe, isso tudo que a gente está passando, não, eu creio nisso, tá, que eu vou dizer agora, na vida dos comprometidos, na vida dos fiéis, por mais que você tenha perdas, isso vai te preparar para um tempo melhor ainda. Amém, gente? Eu teria dito amém logo, porque amém é sobre essa palavra, assim seja. Quando você diz amém, de coração, de verdade, com fé, você está dizendo sobre essa palavra, eu pego essa palavra para a minha vida. A maioria das pessoas, infelizmente, apenas assistem a vida acontecer. Não são os autores da sua história, né? Deixam a vida acontecer e ficam assistindo. Não tem iniciativa. Então, aquilo que você quer para a sua vida, receba, corra atrás, pegue para você. Amém? Então, quando a palavra, você perceber assim, eu quero isso para a minha vida, você diga amém. Então, gente, esse é o primeiro ponto, é o ensino. O ensino, ele nos ajuda a eliminar muito erro, muita decisão errada, muita coisa errada na nossa vida. E o segundo ponto, que a igreja, naquele tempo, valorizava muito, era o partir do pão. Você vê que em 5 versículos, nós lemos 2 vezes, essa questão do partir do pão. Esse momento, ele era extremamente relevante para a igreja. Eu confesso aqui para vocês hoje, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, eu já desabafei isso aqui algumas vezes, a gente implantou aqui, depois do culto de ceia, um almoço de comunhão. Não estamos tendo agora devido às restrições que a gente tem. Mas a gente implantou isso aqui. E pouquíssimas pessoas, olha, praticamente sempre os mesmos, valorizavam. E a igreja entendia absolutamente bem esse momento. Porque eu vou pegar o partir do pão, hoje é o culto de ceia, porque naquele tempo a ceia deles era uma mesa posta, uma mesa realmente cheia, onde eles comiam juntos.
Porque eles tinham a revelação, era muito claro para eles, primeiro, quem era Jesus. Quem era Jesus. E segundo, o preço que Jesus havia pago. E muitos dos discípulos, naquele período, estavam sendo presos, a igreja era perseguida, alguns discípulos estavam sendo perseguidos para a morte. Então, quando eles se reuniam, gente, havia uma grande valorização desse momento. Tem um ditado que diz assim: as pessoas só dão valor quando perdem. Quantos dias eu ouvi aqui, naquele período, aqui não, né, mas eu ouvia, falava, as pessoas me diziam, que saudade da igreja, porque a gente estava impossibilitado de se reunir. A igreja voltou a se reunir, todos voltaram a se reunir? Não. Quem são as pessoas que a gente orienta a não vir, criamos até um expediente só para elas? Pessoal do grupo de risco, pessoal com algum tipo de sintoma. Não venha, para não, talvez, prejudicar o teu irmão. A gente não vai fazer nada para prejudicar o nosso irmão. A igreja não vai cooperar com isso, né, com o avanço da pandemia. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas não voltaram e poderiam ter voltado. Não participaram de nenhum momento e poderiam ter participado. Por quê? Porque não há essa valorização. Porque a gente não perdeu tempo suficiente. Perdemos, foi aquela coisa assim, a gente se separou, mas voltou logo, né? Então nem deu tempo talvez de realmente valorizar a importância de estarmos juntos, reunidos como igreja. Eles, pela perseguição, por tudo que eles sofriam, eles valorizavam demais o estar junto com as pessoas que tinham a mesma fé que eles. Eles partiam o pão, entendendo que Jesus, ele partiu o seu corpo, ele entregou o seu corpo lá na cruz. Eles bebiam o cálice com as pessoas que partilhavam da mesma fé no Cristo que derramou o seu sangue na cruz. O cálice, para eles, porque foi a instrução que Jesus deixou, que nós deveríamos fazer isso, nos reunir e participar, através do pão e do cálice, do corpo e do sangue de Cristo. A ceia para eles tinha essa clareza, eles não comiam o pão ou aquilo que estava na mesa, e bebiam do cálice, em forma de um ritual. Era muito claro aquilo que eles estavam sofrendo por Cristo, aquilo que eles estavam fazendo por Cristo, e principalmente a revelação de que Jesus era o Cristo, que pagou o preço na cruz, que derramou o seu sangue, porque a palavra diz, no livro de Levítico diz isso, que a vida está no sangue, ou seja, Jesus derramou a sua vida. A Bíblia diz que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. O salário é o preço do pecado é a morte. Então alguém tinha que morrer, para que nós pudéssemos ser salvos. Eles tinham essa compreensão, e quando eles partiam o pão, eles sabiam que aquilo trazia a memória, porque Jesus disse: fazer isso em memória de mim. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado por Jesus na cruz. Gente, era absolutamente claro para a igreja. E foi uma das coisas que eu comentei aqui nos últimos cultos nossos, que a gente valoriza algumas coisas na igreja hoje, que é importante, mas não é o principal. Eu devo fazer, mas eu jamais posso abrir mão do principal.
A ceia, ela é só um momento comum para aqueles que perderam de vista o sacrifício de Jesus. A ceia é um momento comum para pessoas que vivem apenas religiosamente e não experimentam há muito tempo, ou talvez nunca experimentaram, a presença de Jesus. A ceia é um momento qualquer para um religioso. Mas para alguém que tem comunhão com Jesus, ela não é só um momento teológico. Eu não estou indo na ceia porque a Bíblia diz, mas ela vem participar da ceia do Senhor, porque é uma ação, é uma atitude de intimidade. Você se senta à mesa com pessoas que você tem intimidade. Normalmente, tirando as visitas indesejadas, que muita gente recebe, tirando visitas indesejadas, no mais, você se senta com pessoas que você tem prazer da presença deles, sim ou não? A gente não vem à ceia porque ela é um ritual, porque ela é um conceito teológico, bíblico, porque o pastor diz, né? A gente vem participar da ceia porque a gente entende que o pão partido é o corpo de Cristo que também foi entregue por nós naquela cruz, que o cálice que a gente bebe é o sangue de Jesus vertido na cruz, é a vida de Jesus sendo derramada em sacrifício, para que hoje nós tivéssemos vida. E nós estamos aqui para participar da ceia, não apenas por um ritual religioso, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por mim, por você, por aquilo que Ele fez por nós. Então nós temos prazer na ceia do Senhor. Não é um momento enfadonho, cansativo, não é o maior culto do mês, hoje não vai ser, tá? Não vai ser o maior culto do mês. Eles entendiam esse partir do pão, eles entendiam a ceia, eles entendiam esse momento de comunhão com Jesus, amém? Os 4 elementos, o ensino, o partir do pão. O terceiro elemento, as orações, gente, como eles se reuniam para orar. Vamos para Atos 12, a partir do versículo 1, olha esse momento da igreja, que momento bacana. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Observe bem, deixa ali um pouquinho. Prender alguns da igreja para os maltratar. Aí você, pegando esse texto, você entende o valor que eles davam quando eles se reuniam. Olha, ontem eu estava preso, agora eu estou aqui com... Que bom estar aqui com vocês. Que bom que a gente pode compartilhar desse momento. Que bom participar da ceia. Que bom aprender da palavra de Jesus. Que bom aprender da vontade de Deus. Que bom estar aqui todo dia. A igreja é fácil demais carregar Deus aqui no Brasil. É fácil demais. A realidade é essa. Aqui no Brasil até é moda. Mas olha só o que o rei Herodes pretendia: prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar, olha aqui, Tiago já tinha sido morto ao fio da espada. Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, teve gente que gostou. Os religiosos da época, que não aceitavam Jesus como Cristo, o Filho de Deus, se agradavam. Então ele prosseguiu e prendeu também a Pedro, que era o líder dos apóstolos. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançaram no cárcere. Agora observe bem, gente. Prenderam Pedro, colocaram 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, porque eles queriam apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro estava guardado no cárcere, mas observe bem aqui, mas havia o que, gente? Alguém às vezes orava, o que havia? Uma oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Segura aí. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Nós somos aqui quase 500 membros, fora os que nem são e vêm. Pensa comigo aqui. Tem aí algumas famílias em necessidade. Foram muito atingidas. Se a gente orar como igreja por essas famílias, vocês acham que eles vão permanecer desempregados? Sim ou não? Pessoas daqui vão contrair o coronavírus. Se a igreja orar incessantemente por essas pessoas, vocês acham que elas vão morrer? Só se for o tempo de Deus para a vida? Porque a gente não pode nada contra Deus. O poder da igreja, gente, transcende a nossa capacidade de projetar. A igreja entendia a força que eles tinham quando eles oravam. Pedro estava lá preso por 4 grupos de 4 guardas, e tem mais. Volta um ali, deixa eu ver se eu li. Isso aí, tá, pode botar os 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, na noite anterior, né? Pedro dormia, lembra que tinha 4 equipes de 16 pessoas. E dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2, ele estava acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. É mole, gente? Uma pessoa, tudo isso aí. Parecia a escolta do presidente. E aí? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e Pedro estava descansado, dormindo, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, te levanta depressa. E então as cadeias que estavam prendendo as suas mãos, caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, coloca a roupa, calça as sandálias. Ele assim o fez. E disse-lhe mais, coloca a capa e me segue. Então saindo seguia, e ele não conseguia saber se ele estava sonhando, porque aquilo parecia para ele uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si, aí ele viu que não era visão, se beliscou de certo. Ele não é visão, eu estou solto, eu estou livre. Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa de um povo. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, era o João Marcos, né? Onde muitas pessoas estavam congregadas e fazendo o que, gente? Orando. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, sabe aquela coisa? Apertaram a campainha, a Rode foi lá. Ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão feliz que não abriu. Se empolgou, se perdeu, esqueceu de abrir o portão, voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. E eles lhe disseram, tu está louca? Nós estamos orando aqui porque o homem está preso. Ela, porém, persistia em afirmar que era ele. Então disseram, não é ele, é o anjo, é um anjo. Deve ser o anjo dele.
Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Eles ficaram apavorados, por quê? Porque eles estavam orando por Pedro, daí Pedro chega no portão. O milagre de Deus. E o 17. Ele, porém, pedindo com a mão para eles não fazer aquele barulho, imagina, quando vê, está preso de novo, por causa do barulho da igreja, né? Que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Então, gente, olha o poder da oração como igreja. Como igreja. Eu sempre digo para o pessoal que ora comigo, de domingo para segunda, que a nossa oração vai fazer toda a diferença na vida da nossa família da fé. Vai fazer toda a diferença, e eu creio que faz toda a diferença. Porque o dia que a gente não ora, não é um dia abençoado, não é um dia guardado, não é um dia iluminado. A oração da igreja fez com que a cadeia ficasse iluminada. Por isso a importância de nós como igreja orar. Nós temos que aprender a orar sempre, gente. Não às vezes, mas sempre. Não de vez em quando, mas sempre. Enquanto a igreja orava, Deus libertou a Pedro. Nós temos que aprender a nos dedicar à oração. Porque ninguém é bom naquilo que não é contínuo. Pastor, eu tenho muita dificuldade de orar, porque você ora pouco. Quanto mais você orar, vamos usar esse termo, né? Melhor serão as suas orações. Quando você se para diante de alguém que você não conhece, a gente tem dificuldade de falar, sim ou não? A gente tem dificuldade de falar. Assim é a nossa vida de oração. No começo a gente pode ter um pouco de dificuldade, mas com o exercício a gente vai desenvolvendo essa capacidade de orar. Eu já consegui orar 3 horas. Já consegui orar 3 horas. Tinha tempo que 2 horas de oração para mim, eu tinha mais tempo. Então 2 horas de oração para mim não era difícil. Eu já contei aqui que eu dizimava a minha hora. Teve um tempo, na minha juventude, que eu orava 2 horas e 40 minutos por dia. Eu dividia 2 horas e 40 minutos por dia. 10% do meu dia era oração. Mas eu comecei assim, não, se eu quisesse orar 2 horas e 40 no início, gente, eu ia correr. Não tem como. Eu comecei orando 5 minutos, depois 10, depois 15. E me surpreende quando alguém diz assim para mim, porque a gente tem um guia de oração extenso, quando alguém diz assim para mim, pastor, tem mais alguma coisa que eu poderia orar, porque o guia eu oro em 15 minutos, tudo bem, não estou criticando, mas se dedica à oração diariamente, que você vai ver que aquele guia não tem como orar em menos de 30 minutos. Não tem como. Não tem como, gente. Ler é uma coisa, orar é outra coisa. E nós temos que aprender a nos dedicar à oração individualmente, como família. Muitas famílias não oram juntos. Nós temos que ter a nossa vida espiritual privada, sim, nossa vida com Deus, mas devemos ter tempo para orar em família, devemos ter tempo para orar como igreja, devemos ter tempo para orar nos nossos trabalhos, no nosso ministério, tempo para orar, tempo para adorar juntos, sem precisar da estrutura do culto, tempo de oração nos PGAs. Gente, se a oração
não for vital na igreja, então a igreja não é vital. Vital é aquilo que depende, tudo depende daquilo. A oração é um pilar da nossa caminhada com Deus. Nossa vida com Deus depende das nossas orações. Amém? Olha o que diz Atos 4:31. Tendo eles orado, a igreja tinha orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Se as nossas reuniões, se os nossos cultos estão entediantes, e às vezes eu acho que estão, é porque estamos caminhando religiosamente e não buscando a Deus. E não buscando a Deus. Com muito mais simplicidade. Com muito mais simplicidade. Estou falando da igreja de Portão, as experiências que a gente já viveu aqui como igreja. Quando nós tínhamos pouquíssimas pessoas, não tinha os ministérios, não tinha toda essa função que a gente tem hoje. Essa organização, não vamos chamar de função, vamos chamar de organização, toda essa organização que a gente tem hoje. Mas a gente tinha momentos, gente, momentos muito mais profundos com Deus. Por quê? Porque a gente vinha para a palavra, porque a gente vinha para adorar a Deus, porque a gente vinha para orar junto, porque a gente vinha para partir o pão, porque a gente vinha com o propósito certo. Então esse é um pilar que é um elemento essencial da igreja, a oração. E o quarto ponto é a comunhão. A comunhão. É interessante que um time de futebol se torna uma família. A Copa de 2002 é conhecida como a família Scolari, né? Que o Luiz Felipe Scolari, o Filipão era o técnico, né? Família Scolari. Um time se torna uma família. Falei quarta-feira aqui, dei o exemplo de um pastor, uma gangue num presídio, observe bem, tem compromisso de lealdade, de fidelidade, de se guardarem, de protegerem. Uma gangue, eles estão dispostos a lutar uns pelos outros. Observe bem, uma gangue que é influenciada por espíritos malignos. E aí a gente chega na igreja. E pensando nisso ontem, eu fiquei pensando, ao que se compara uma igreja, né? Agora a gente não precisa nem pedir licença para sentar, as cadeiras estão afastadas. Mas quantas vezes a única palavra que você trocou com a pessoa que sentou na mesma fileira que você foi com licença para você passar? É ou não é? Qual é a diferença de vir na igreja e ir no cinema, gente? É a mesma coisa, a gente só passa e diz, com licença, que a gente quer ocupar um lugar. A gente não vive os milagres, os prodígios, a intervenção de Deus, a gente não vive debaixo de muitas bênçãos de Deus, porque a gente está andando da maneira errada. João 13, 34 e 35, olha o que diz. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o 35. Nisto, olha isso aqui, gente. Nesse amor, conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Gente, é super, quer ver? Mas pastor, isso é difícil. É compreensível. É compreensível que a gente talvez não consiga amar os irmãos da igreja como a gente ama a nossa família de sangue.
Mas a Bíblia também diz que a gente tem amigos mais chegados do que irmãos, quer dizer, não são de sangue, mas são como se fossem nossa família. Tudo bem, mas ainda é compreensível, porque a gente não tem afinidade com todas as pessoas. É normal, não é uma crítica. Agora, tudo isso é natural. Só que a igreja não é natural. A igreja, ela deve andar de forma sobrenatural. É natural no mundo, é compreensível no mundo, mas não na igreja. Na vida terrena, vou tirar a palavra mundo fora, na vida terrena, é compreensível que a gente ame somente as pessoas com quem nós nos identificamos, que a gente ame somente as pessoas da nossa família, que a gente ame somente as pessoas que nos interessam. Agora, a Bíblia diz lá em Lucas 6, 32 e 33, se amais os que vos amam, que recompensa tem? Até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que recompensa tem isso? Até os pecadores fazem isso. Gente, manifestar um amor, fazer o bem, orar, ajudar as pessoas que nos interessam, isso não muda nada, isso é o natural. Mas nós na igreja temos que andar além, sobrenatural, é além do natural. Além do natural. A nossa comunhão na igreja, ela tem que ir além do natural. E guarde esse princípio que é de vida esse aqui. Tudo que você faz além é o que dá diferença na sua vida. Amém? Tudo que você faz além é o que traz uma diferença na sua. Jesus disse, se alguém te pedir para andar com ele uma milha, vai com ele o além. Se alguém te ferir numa face, dá o outro lado. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica também. Faz além. O sobrenatural é aquilo que eu faço além do natural. No natural, até os bandidos são uma família. Uma gangue é uma família, que tu não pode nem sair depois que entra. E na igreja, muitas vezes, nós não somos essa família da fé. Às vezes preferimos ajudar estranhos do que a família da fé. A igreja deve ser conhecida por esse amor, manifesto em atitude de uns com os outros. As pessoas naturais são atraídas, foi isso que Jesus disse, em João 13, 34, 35. As pessoas naturais são atraídas por esse amor sobrenatural. Agora, eu fiz essa pergunta para mim ontem e faço para você hoje. Qual é a igreja que a gente conhece por esse tipo de amor? Qual é a igreja que a gente conhece por esse tipo de amor? A nossa não é. A nossa igreja tem várias características positivas. Uma igreja organizada, uma igreja de ministério, uma igreja isso, uma igreja aquilo, uma igreja aquele outro. Mas eu nunca vi, já disseram até que a gente é a igreja dos ricos. Amém, recebo. Mas a igreja, ela tem que ser conhecida por esse amor que se manifesta entre os irmãos. Qual foi a última vez que você pôde testemunhar que alguém testemunhou no seu trabalho, na sua família, no seu convívio social, o bem que a comunhão entre os irmãos da igreja, o crescimento, as oportunidades, uma direção que você recebeu, não do pastor, não da pregação, mas de um irmão, que trouxe muita contribuição para a sua vida? Qual foi a última vez que você testemunhou isso? E é esse amor divino, gente, que tem que envolver a nossa vida como igreja. Olha o que diz 1 João 4, 7.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Segura. Você viu qual foi o último ato de Jesus antes da última ceia? Alguém me ajuda? Qual foi o último ato de Jesus antes da última ceia? Não entendi. Mas alguém falou, lavou. O que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. Depois ele disse que eles deveriam fazer isso uns com os, não no sentido de que eles deveriam realmente lavar os pés, mas no sentido que eles deveriam servir uns aos outros. Não importa se eles tinham afinidade, se eles eram próximos, se eram de famílias, porque tinham entre os discípulos irmãos, mas eles deveriam servir uns aos outros. Eles deveriam ter esse amor de Jesus, que não é um amor que me convém, é um amor, o amor de Jesus não é um amor que convém, é um amor sacrificial. É um amor manifesto em atitudes, não em palavras. Gente, se eu amo só quem me ama, se eu ajudo só quem eu gosto, se eu faço bem por quem me interessa, eu não sou melhor que nenhum pecador. Jesus disse isso, acabamos de ler. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama, nasceu de Deus, conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama, conforme esse amor de Jesus, não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, observe bem, é esse amor sacrificial, devemos nós também amar uns aos. Tem gente, e tem muita gente, que vê a igreja como um potencial para os seus negócios, para o seu ramo, para a sua vida. É um amor que me beneficia. Tem muita gente que até manifesta esse amor, mas por trás ele vê algum benefício. Outra coisa, gente, não há como querer Jesus e desistir de ser igreja. E quando eu falo igreja, eu me refiro às pessoas e não à estrutura. Eu não vou na igreja por causa das pessoas. Então, olha para mim aqui, você não é melhor que qualquer pecador. Porque você acha que deve fazer o bem só a quem você acha que mereça o bem. Nós merecíamos salvação? Eu não merecia. Eu não merecia salvação. Mas Jesus me salvou igual. Amém? Amar, ajudar, fazer o bem, não está ligado ao merecimento ou não das pessoas. Está ligado àquilo que a palavra me orienta a fazer. E a falta de viver, gente, esses elementos essenciais, é o que nos priva de resultados extraordinários, de bênçãos extraordinárias na nossa vida. Pode ter certeza que a falta de você estar aberto para o ensino, a falta de você entender o participar do corpo e do sangue de Cristo, da ceia, a falta de você valorizar e desenvolver uma vida de oração, de intercessão. O que a Bíblia diz? Que Deus mudou a vida de Jó quando ele orava pelos seus
amigos. A falta de você entender a importância da comunhão, uma comunhão sadia. E só para encerrar esse texto, o quinto ponto é o GPS, que o GPS é o que nos mostra o caminho. A palavra de Deus nos mostra o caminho para nós buscarmos e encontrarmos a Deus e vivermos o propósito de Deus. O caminho é o ensino. E enquanto estamos nesse caminho, a gente vai encontrar pessoas, porque em todo caminho a gente encontra pessoas. E com essas pessoas a gente tem que desenvolver uma comunhão. Parar para participar da ceia, para participar do corpo e do sangue de Cristo. E continuar seguindo sempre nesse caminho em oração. A palavra de Deus nos dá o norte. Mas para encerrar o ponto da oração, esses 4 elementos nos dão o caminho. É daqui que a gente tem que partir como igreja, para fazer tudo o que mais a gente faz. Mas com respeito à comunhão, nós temos que identificar, porque nós nos tornamos, olha aqui para mim, estou encerrando, nós nos tornamos as pessoas com quem nós temos comunhão e as pessoas que nós temos como referência. Nós nos tornamos parecidos com as pessoas com quem nós mais andamos e com as pessoas que nós temos como referência na nossa vida. E aí eu só quero abrir esse parênteses, porque tudo isso que eu falei sobre o amor é de fato. Agora nós temos que ter um cuidado, porque na igreja, Mateus 13, 28 ao 30, olha o que diz. Ele, porém, lhes respondeu, porque perguntaram, olha, a gente semeou coisa boa, como é que nasceu coisa ruim junto? Um inimigo fez isso, deixa ali. Aí Jesus respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o para o meu celeiro, falando de salvação e de perdição. Mas o que esse texto quer dizer para nós? Que junto com o trigo na igreja, cresce também o joio. O apóstolo Paulo lhe diz aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 9, olha como Paulo fala sobre a importância de sermos seletivos. Já em carta vos escrevi, quer dizer, ele já tinha dito antes, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, porque nesse caso teríeis que sair do mundo. Agora ele vai dizer, cuidado com as companhias e com as referências. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, for avarento, for idólatra, for maldizente, for beberrão, for roubador. Com esse tal, de novo vai falar de comunhão, nem ainda comais. Não é para ter essa comunhão. Então, dentro da igreja, nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ser seletivos. Porque companhias e referências erradas são prejuízos na certa. Gente, é um dos maiores prejuízos da vida. Referências erradas.
é um dos maiores prejuízos na vida, referências erradas. Você tem que andar com pessoas procurar andar com pessoas que possam te inspirar a fé e não a fofoca. Você tem que andar com pessoas que quando você for falar mal de alguém, elas disserem, para aí, vamos orar por essa pessoa. Falar dela não vai resolver a vida dela. Porque a igreja não fofocava, a igreja orava. A igreja partia o pão, a igreja aprendia. E sabe qual é o segredo da vida? Não é aprender. Não adianta você ler muito e não aplicar nada na vida. O segredo é aprender e praticar, aprender e praticar, aprender e praticar. Você quer crescer? Amém ou não amém? O que você aprende, sai fazendo. O que você aprende, sai fazendo. Esse é um segredo da vida. E tudo que a gente aprende aqui na igreja, só não vive o propósito de Deus, não desfruta das promessas de Deus, não tem os resultados na vida abençoados por Deus, porque não pratica. Porque não pratica. Eu vejo gente crescendo, gente sendo abençoada, gente melhorando, não vou nem falar de prosperidade, que também é uma consequência de quem melhora, mesmo nesse tempo, por quê? Porque tem praticado aquilo que tem aprendido, porque a Bíblia diz que o conhecimento incha, não adianta você estar inchado de conhecimento, e não praticar nada. Então aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem aprendido, coloque em prática. Esses elementos, a igreja, toda a igreja, eles tinham esses valores, porque eles perseveravam, diariamente, eles se dedicavam ao quê? Ao ensino. Estou dizendo que tem que vir na igreja todo dia? Não. Mas ontem uma pessoa que não é daqui me disse ainda assim, me ligou ontem e disse assim, pastor, eu te ouço todos os dias. Um pouquinho cada dia, né? Deve ter mais de 200 mensagens no nosso canal do YouTube aí. E tem a sede, você pode ouvir o apóstolo, e tem tantas possibilidades. Você não cresce se você não quiser. Gente, hoje a internet tem tudo. Porcaria, para quem quer fazer da sua vida uma porcaria, e tem crescimento para quem quer fazer a sua vida crescer. Amém? A internet tem tudo, só você escolhe o que você quer para você. Só que depois de escolher, não reclame do resultado, porque a sua vida é o resultado daquilo que você busca para ela. Amém? A igreja buscava a doutrina, a igreja partia o pão, entendia que eles estavam participando do corpo e do sangue de Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz. A igreja orava, e as pessoas venciam, porque antes de vencer na vida terrena, a gente tem que vencer na vida espiritual, vencer espiritualmente, amém? E a igreja tinha uma comunhão sadia, eles tinham esse amor, esse amor de uns com os outros, eles manifestavam esse amor, não àqueles que convinham a eles, mas a todos, amém? Leve isso no seu coração, pense nisso, reflita nisso, não abra mão desses elementos principais, e você vai começar a ver muitos resultados na sua vida. Vamos nos colocar de pé?